E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Telzinho Trader na área com mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje eu vou vir falar aqui sobre disciplina com gerenciamento de risco. A aula passada eu falei sobre gerenciamento de risco, como ter um bom gerenciamento de risco. Para você que ainda não viu a aula, eu vou deixar o link aqui abaixo. Dá uma conferida lá que é um assunto muito importante, beleza? Então, o que é ter disciplina no gerenciamento de risco? Eu vou mostrar para vocês aqui, para que vocês venham entender, porque isso é uma situação muito complicada da pessoa conseguir entender isso no trader, porque isso mexe com o seu emocional, com a sua raiva. Então, se você não souber administrar essa situação, você acaba perdendo muito dinheiro e fazendo loucura do mercado. Beleza? Então eu vou estar passando aqui para vocês entenderem como que funciona. Basicamente, a disciplina do gerenciamento de risco é o que, pessoal? Por exemplo, aqui do gráfico, você vai fazer uma compra aqui, nessa região, tá? É só uma, como se diz, é só para a gente poder ter uma ideia como que você vai se comportar com seu gerenciamento de risco e como você tem que ter essa disciplina, beleza? Vamos aqui, por exemplo, o seu stop diário é de 500 pontos. E dentro desses 500 pontos você vai dividir ele em duas entradas, cada uma de 250 pontos, certo? Você quer fazer uma entrada nessa região aqui. Beleza. Para você fazer essa entrada, o que você precisa? Primeiramente, pensar no seu gerenciamento de risco. Então, seu stop é de 250 pontos. Então, você tem que olhar se esse candle vai dar 250 pontos. Porque você precisa colocar o stop abaixo aqui, ó. Entendeu? Então, o que você faz? Você mede o candle. Ó, esse aqui está dando 218 pontos. Beleza, cabe dentro do seu gerenciamento de risco. Show de bola, beleza. Então, você vai pôr sua entrada aqui nessa região. Você faz a entrada. Assim que esse candle abrir, né? Lógico. E a hora que ele romper essa máxima aqui, você vai fazer a entrada. E colocar o seu stop aqui, de 250 pontos. Beleza, até aí, beleza. Agora, onde entra a disciplina do gerenciamento de risco? Se por acaso esse candle aqui, aquela entrada top, você viu que a entrada vai ser filé, mas na hora que você mede o seu stop e ele dá mais de 250 pontos, aí já saiu fora do seu gerenciamento de risco. Por quê? Porque a primeira entrada sua é só 250 pontos. Ela não pode passar de 250 pontos, porque senão você não tem mais entrada. Então o que acontece? Aí onde entra a disciplina. Que pelo mais que a operação vai, você não tem certeza que ela vai, mas pelo mais que depois você viu que a operação foi, né, subiu isso daqui, você não entrou, você ia ficar pensando, poxa cara, eu podia ter entrado e arriscado mais que os 250 pontos, que a operação foi, aconteceu, por que eu não entrei? Eu devia ter entrado. O que acontece? Quando você começa a pensar dessa forma, o seu gerenciamento de risco começa a ficar indisciplinado. Por quê? Quando acontecer uma situação dessa, você vê que o seu gerenciamento de risco, o candle está dando mais do que o seu gerenciamento, que é da sua entrada, de 250 pontos, você vai querer arriscar, porque da outra vez você não entrou e o mercado foi. Ele estava dando mais que 250 pontos. E o mercado foi. Aí o que acontece? Você vem, faz a entrada. E o que acontece? Por exemplo, você faz a entrada, coloca aqui 300 pontos, que estava dando 500, já saiu fora do seu gerenciamento de risco. E aí, essa vela aqui sobe. Essa vela vem, sobe. Essa vela que sobe, e aí vamos supor que bem aqui ela faz isso aqui, ó. Entendeu?
Aí você foi estopado com mais de 250 pontos, que seria a sua primeira entrada. Aí acabou, você não tem mais entrada para fazer, porque você ultrapassou o seu limite da sua primeira entrada. Mas isso acontece porque a pessoa não aceita perder. Então o que acontece? Se você tiver gerenciamento de risco, falar assim, não, aqui dá meus 250 pontos, e eu vou entrar aqui, vou arriscar meus 250 pontos, se não der certo, vai ser só 250 pontos, eu ainda tenho outra entrada, certo? Você tem que pensar dessa forma, porque se você não pensar assim, você vai, como se diz, você não vai conseguir ter um gerenciamento de risco disciplinado e também não vai conseguir vencer o mercado. Mas o que acontece? Geralmente a pessoa não consegue ter essa disciplina porque ela começa a estudar da forma errada e começa a aplicar da forma errada. Ela não consegue ter essa disciplina. Entende? Que ela está pensando tanto em fazer o dinheiro que aí ela esquece do gerenciamento de risco, que é o mais importante. Então, para sobreviver no mercado, você tem que ter um bom gerenciamento de risco. Você tem que respeitar ele. Por isso que a disciplina do gerenciamento de risco ela também é muito importante. Você pode ter um bom gerenciamento de risco, mas se você não tiver disciplina nele, você não consegue mantê-lo. Entendeu? A diferença dos dois, no caso você tem que ter os dois. Um bom gerenciamento de risco e a disciplina do gerenciamento de risco, que é importante. Porque você tem que pensar que você tem duas entradas. Vou entrar. Esse cliente está mandando mais do que 250 pontos. Não vou entrar. Ah, a entrada aconteceu. Problema. Mas eu estou seguindo o meu gerenciamento de risco. Entendeu como funciona? Então é isso aí, pessoal. Eu acho muito importante na operação, né? E é bom para você que está começando agora ter esse gerenciamento de risco e aprender ele, porque isso vai te deixar mais tempo vivo no mercado. E você vai também ser um bom trader, né? Porque a maioria dos traders hoje trabalha com gerenciamento de risco. Stop loss do dia. 500 pontos é o stop loss do dia do cara. Se ele conseguiu ou não, ele para ali. Entendeu? Então isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beleza? Inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Beleza, meus amigos? Então, fui!